Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva para mais uma aula Mequetrefe, uma aula hoje de atualidades do mercado financeiro, continuando nosso projeto para o concursos de banco, aqui dando destaque logicamente para o Banco do Brasil. Essa é a nossa terceira aula. Para quem ainda não assistiu, volte aí nos vídeos para você assistir as outras aulas. Então, sem muitas delongas, vamos estudar hoje as funções da moeda, a questão do dinheiro na era digital, os marketplaces e os correspondentes bancários, ok? Vamos lá, inicialmente, falar sobre a função da moeda. A origem sobre a função da moeda, quando surgiu a moeda, é um pouco polêmica. O que você tem que saber é que a moeda surgiu há trocentos anos antes de Cristo. Tu sabe o que é trocentos anos? É muito tempo atrás, correto? Então aqui nós temos uma das explicações, né, da sua origem, que teria surgido lá no Império Turco-Otomano. Beleza? Século 7 a.C. Antes disso, todas as relações comerciais e econômicas eram feitas na base da troca. Essa troca, logicamente, que ela não é muito eficiente. Aqui no Brasil, nós conhecemos essa troca muito como o escambo, né? E aí os séculos foram se passando. Houve o renascimento do comércio, das cidades, o surgimento do sistema capitalista, né? Cada vez mais o trabalho ele foi dividido, ele foi especializado, a produção das mercadorias cresceram, né? Produção em massa. Então, cada século que passava, século 14, 15 e tudo mais, nós temos a grande necessidade do uso da moeda. A moeda veio padronizar todas essas relações econômicas. E nós temos as três principais aí funções da moeda: a troca, a unidade de conta e a reserva de valor. Muito cuidado com isso, tá, gente? Isso aparece muito em provas de bancos. Então vamos lá. Aqui nós temos aqui a evolução, né, da moeda. A moeda nem sempre foi em papel, como nós conhecemos, né? Ela foi utilizada inicialmente com pequenos ligotes de alguns metais não tão nobres. Então ela passou por esse processo, né? Primeiro metálica, depois papel, e aí ocorreu depois de forma paralela. E ficou muito difícil transportar muitas moedas, muitas cédulas. Então esse dinheiro começou a ficar guardado, né, nas casas de custódia. É como se fosse a origem dos primeiros bancos aqui na nossa historinha, né? E esse tipo de moeda, gente, guardada, era dado um recibo, né? Como se fosse um cheque, né? Então eu, Banco X, estou guardando as suas moedas. Esse papel moeda, né, toda essa transação e esse documento, nós chamamos de uma moeda fiduciária, né? Fiduciária. Então, é a origem de todas essas relações econômicas complexas que nós temos hoje. Fiduciária, né, associado a essas casas de custódia, como se fossem bancos, né? Então é difícil você andar com, sei lá, 50 mil libras esterlinas. Você poderia depositar essas libras esterlinas e as casas de custódia lhe dariam um documento dizendo que você teria essas 50 mil libras esterlinas sobre a guarda dessa instituição. Então essa moeda fiduciária. Difícil, né? Hoje nós temos a moeda escritural, né? Que é a moeda que acontece, né, simbolicamente dentro do sistema bancário, né? Esse tipo de moeda de transação que fica nas nossas contas nos bancos, né? Nas nossas contas correntes. Então, se tu tem 50 reais,
tu pode ir lá no banco sacar 50 reais, é bem fácil. Agora tu tem 2 milhões de reais, o Neymar, quanto é que ele tem na conta dele? Trocentos bilhões de reais. Isso está lá de forma material no banco? Não, não é? Está de forma escritural, está escrito, está determinado em documentos bancários, lançado na conta corrente, né? Então, as transações que ocorrem nesse sistema bancário moderno usa essa moeda escritural, ok? Então, está aí todo o processo de evolução. Então, as moedas, ela tem como principais características a indestrutibilidade, a homogeneidade, a divisibilidade, a transferibilidade, né? E, logicamente, a facilidade do transporte e do manuseio, né? É impossível você destruir o valor de uma moeda, né, dentro de um sistema econômico natural, né, equilibrado, né? Você tem a simbologia que 100 reais é 100 reais. É indestrutível tu tirar da mente da sociedade quanto equivale 100 reais, né? Você pega uma nota de 2 reais, você rasga tranquilamente. Ah, eu rasguei 2 reais, eu tô meio doido. Agora rasga uma de 100, porque você sabe o valor dela, né? Então, e logicamente tem algumas moedas, né, entre aspas, né, que são indestrutíveis na questão material mesmo, né? Como uma moeda de bronze, como uma moeda de ferro, só se você jogar no calor e tudo mais, tá? Homogeneidade. Homogeneidade é que 100 reais no norte do Brasil tem a simbologia, o valor de 100 reais no sul do Brasil. Ah, professor, mas lá no sul do Brasil 100 reais não compra a mesma coisa que no norte. Com certeza, mas a ideia continua, tá? A essência, a simbologia, né? Até mesmo para você mensurar, cotar o seu salário. Ah, eu moro no Acre e ganho 2.000 reais. Eu vou para São Paulo para trabalhar e ganhar 4.000 reais. Nossa, eu vou ganhar muito dinheiro. Não vai ganhar muito dinheiro, porque só o aluguel é 3.000 reais. Aí tem a questão do custo de vida, né? Mas essa homogeneidade, gente, ela ocorre principalmente para facilitar as transações econômicas, né? Imagine a Europa no período medieval. Você passava por vários reinos, você tinha que trocar várias moedas, fazer vários câmbios. Isso era muito difícil, né? Então, as moedas modernas, elas trazem hoje essa característica, inclusive da facilidade de você dividir, né? Divisibilidade. Muito mais fácil dividir, muito mais fácil você transferir, né? E essa transferência ela é reconhecida pelo sistema bancário legalizado, né? Então, ela tem um curso normal, ela tem um curso legal, isso ocorre dentro da legalidade. Você vai conseguir transferir 50 sacas de laranja pela conta do Banco do Brasil para uma conta do Itaú lá no Rio Grande do Sul? Não, né? Não tem um curso legal, não tem uma legislação que faça você transferir um saco de laranja, né? Agora, se você quiser transferir 100 reais no Pix para alguém, isso vai acontecer de forma muito tranquila, de forma muito fácil, né? Então você tem aqui as funções da moeda, né? Troca, pagamento. Para quem não é da região norte do Brasil, a Mesbla é uma loja que acabou de ser inaugurada recentemente aqui, né? Muito nova, junto com a Yamada e a Lobras. Então você quer comprar uma roupa na Mesbla, você vai usar a moeda como pagamento, né? Com troca, né? Você dá o dinheiro para a pessoa e a pessoa dá a mercadoria, né? Então isso vai solucionar as complexas relações econômicas que foram construídas ao longo do sistema capitalista, né? Imagina você ter um computador e querer trocar por uma laranja ou vice-versa. Quantas laranjas serão necessárias para comprar um computador? Então é muito difícil, né, gente? Muito difícil esse escambo, essa troca, né, com mercadoria. Então é melhor usar a
moeda. Reserva de valor, sempre eu gosto dessa imagem aí do Tio Patinhas, né? Eu que já sou velhinho, já tenho 40 anos, gostava muito desse desenho do gibi, né? Reserva é acúmulo, é guardar, é poupança, né? Então, alguns ativos no mercado econômico internacional você pode utilizar como uma reserva, né? O ouro é muito usado, o dólar é muito usado para você construir fortuna. Então, a função da moeda como reserva, como poupança. E aqui fica um pouquinho difícil para você, gente. Opa, é essa aqui, conta ou medida, né? Tem uma historinha na minha apostila que conta isso de forma bem clara, né? Coincidência de interesse entre dois produtos. Como saber quanto cada um realmente vale? Ah, eu quero a laranja e você também quer vender o seu computador. Mas quanto? Quanto é necessário? É difícil, né? E aí eu troco a laranja pelo computador, fico com o computador, mas depois eu quero pegar esse computador e comprar um carro. E aí? Eu te dou um computador e tu me dá uma BMW. Não. Por quê? Um computador vale R$ 3.000, tá aí o valor, R$ 3.000, e uma BMW vale R$ 200.000. 3.000 é diferente de 200.000, ou seja, está sendo feita uma cotação, né? Está dando para uma mercadoria uma cotação de preço, né? O real preço de uma mercadoria. A cotação ocorre a partir de uma unidade estável, divisível e universalmente aceita pelos outros agentes econômicos. Eu vou comprar uma BMW, eu vou trocar com laranja, chega lá com 10 carretas de laranja? Não, né? Então isso não vai ser aceito. Então a função da moeda é justamente medir, mensurar, né? Como se fosse simbolicamente falando, usando uma régua, né? A função da moeda é uma régua no mercado financeiro, correto? Vendas de moeda, né? A moeda também é uma mercadoria, que dirá o agiota, né? Portanto, também possui uma oferta e demanda, o que é controlado pelos juros e pelo consumo. Para você entender isso, gente, você tem que entender muito mais do tripé macroeconômico, né, que os países tentam ter de forma salutar para a sua economia, né? A questão do câmbio, a questão do controle de juros, a inflação, né? Então, tudo isso está correlacionado com a moeda, né? Nesse conceito, existem moedas correntes e depósitos que podem ser trocados diretamente, seja por meio de cheques ou de cédulas. E as quase moedas, que não são transferíveis via emissão de cheques, mas podem ser movimentadas entre as contas correntes, caso das poupanças. Professor, não estou entendendo nada. Quase moedas? Tá aqui, olha, gente. Quase moedas é aquilo que é negociado no mercado financeiro, é aquilo que é deslocado no mercado financeiro, influenciado pela inflação, influenciado, como está dizendo aqui, pelos juros, né? Quantos por cento está rendendo a poupança? É a influência de toda essa macroeconomia. Você tem um dinheiro guardado, você pega esse dinheiro e transforma ele no título da dívida pública. Depois você pode resgatar esse título. Então isso é enquadrado como uma quase moeda. Isso é um aprofundamento desse conteúdo. Acredito, gente, sinceramente, que isso não venha na prova de vocês, mas essa parte aqui, gente, é fundamental, tá? Estou voltando aqui para vocês não esquecerem, tá aqui, olha. Troca ou pagamento, reserva de valor, conta ou medida. Aparece muito em prova. Tá certo, gente? É isso. O dinheiro na era digital, blockchain, as criptomoedas. Gente, não confunde criptomoeda com blockchain. Blockchain é o sistema onde acontecem as criptomoedas.
onde rodam as criptomoedas. É como se o blockchain fosse uma estrada e a criptomoeda fosse os automóveis. Beleza? Então, grosseiramente é isso. Mas eu vou te explicar aqui. Tá aqui, olha. Blockchain. O que é o blockchain? O blockchain é uma tecnologia. O blockchain é um sistema. Graças a ele, ocorreu a criação das criptomoedas. Mas os blockchains, gente, eles podem ser utilizados em diversas outras aplicações. Por quê? Porque ele é um sistema muito confiável, porque ele é descentralizado, porque ele é criptografado, porque nenhum banco controla a blockchain. Então, quem controla a blockchain é todos que fazem parte do sistema. Promovem um sistema de legitimação. É como se fosse um cartório virtual, tá? É um sistema que permite rastrear o envio e recebimento de alguns tipos de informação pela internet. São pedaços de códigos, pedaços de informações que são geradas online, que carregam informações conectadas em blocos de dados daí blockchain. E eles são ligados a outros blocos de dados, formando uma corrente. Eu sei que muitas das vezes isso parece um pouco difícil para vocês, mas vamos lá. A origem, né, foi em 2008, de forma enigmática, ninguém sabe direito quem foi que criou isso, o sistema de blockchain, né? Foi lançado ali um artigo chamado Bitcoin, um sistema financeiro eletrônico peer-to-peer, peer-to-peer, pessoa a pessoa, ponto a ponto, sem a necessidade de um sistema central controlador. A autoria de Satoshi Nakamoto, suposto criador do Bitcoin, né? Então tá aqui, gente. Isso aqui é a blockchain. Isso acontece em todos os computadores do mundo que trabalham com blockchain, né? Como eu falei, é um sistema. Tem algumas instituições, gente, que criam a sua própria blockchain, tá? Aí já é uma blockchain 4.0, já é uma evolução da blockchain. Mas de forma geral, ela não tem um controlador. Quem são os controladores? Todos que utilizam o sistema. É como se todo mundo tivesse de olho aquilo que entra e aquilo que sai do sistema. Por isso que é impossível hackear. Você consegue hackear 2, 3, 10 computadores. Agora você consegue hackear ao mesmo tempo todos os computadores do mundo dentro desse sistema? Não, gente, é impossível. E quando alguém tenta, ele sofre uma modificação de segurança. Então, olha, está dizendo aí, olha, uma transação é solicitada, um bloco é criado, que representa essa transação. Pode ser transação financeira, gente, ou apenas de informação, tá? Esse bloco, ele se difunde por todo o sistema, por toda a rede, formando vários nós. Tá aqui, olha, os nós, todo mundo está integrando o sistema, está fiscalizando, está vendo, está observando. Todos os blocos, todos os nós validam o bloco. Olha, esse bloco aqui ele não é hackeado, né? É algo que está acontecendo dentro da naturalidade do sistema. Ok, tá tudo certo. Aí o bloco é adicionado ao blockchain. A transação é verificada e executada. Então é uma fiscalização muito forte dentro do sistema. Então aqui nós temos várias metáforas, né? Nós temos várias metáforas de como funciona a blockchain. Maria quer enviar um ativo digital para João. O ativo é representado online como um bloco, onde os detalhes estão armazenados. Um bloco de informação. O bloco é distribuído pela rede e cada máquina que está nessa rede fica com uma cópia da transação em tempo real. Então essa rede ela verifica se esse bloco, se esse ativo, ele é válido, se ele não é algo malicioso para o sistema. Se aprovado o bloco, se aprovado, o bloco é adicionado a uma corrente de outros blocos e ganha um registro, né? Quando nós vamos no cartório registrar um documento, não ganha um selo? Pois bem, né?
Isso significa que ele não pode ser alterado. A propriedade do ativo, que era de Maria, agora fica registrado na rede como sendo de João. A Maria, gente, ela vai tentar enviar essa mesma informação para o Pedro. Essa transação vai ser concluída? Não, porque o sistema já viu que a única informação que a Maria tinha, ela já passou para João. Então pode ser, por exemplo, uma criptomoeda. A Maria, ela tinha 1 Bitcoin, ela passou para João. Todo o sistema viu que a Maria não tem mais 1 Bitcoin. Agora, se a Maria tiver 2, ela pode passar para o Pedro. Então é impossível ela vender algo que ela não tem. O sistema, ele faz uma verificação, tá bom? Então tá aqui, gente. O blockchain, ele é um protocolo, né? Ele é um sistema inalterável, muito seguro. Ele pode ser utilizado para transações econômicas, ele pode ser utilizado em jogos, ele pode ser utilizado em carros, tá? Ele pode ser utilizado para legitimar documentos de cartórios, diplomas, ele pode ser utilizado para rastrear madeira, por exemplo. Então é muito amplo, né, esse sistema. E acaba com a papelada, né, gente? Muito papel. O papel é muito fácil de ser falsificado. Agora a blockchain, até hoje, nunca ninguém conseguiu burlar esse sistema chamado blockchain. E as criptomoedas funcionam dentro da blockchain, do blockchain, beleza? Isso tudo facilita a fiscalização de alguns agentes, né, que tentam entrar nesse sistema para ver se há fraude ou não e tudo mais, né? Dificulta a lavagem de dinheiro. Mas lembrando, tá, gente? Nenhuma instituição do mundo, unicamente ela controla esse sistema. O sistema é de todos, né? É um sistema aberto a todos. A blockchain é segura? Né? É seguro o sistema? Claro. A rede está espalhada pelo mundo e não tem dono. Essa característica que faz a blockchain uma tecnologia segura. Como a rede não está centralizada, presta atenção, essa palavra centralizada ela vem em prova, é uma característica da blockchain, em nenhum lugar, e possui diversas camadas de segurança. Invadi-la é extremamente difícil, né? E se conseguir invadir, não consegue burlar o sistema mesmo assim, porque ele sofre mutação, tá? Quando o sistema reconhece que alguém está tentando invadir, mas não dizer tentando, né? Ele automaticamente trava em questão de milésimos de segundos. Já falando das estradas, vamos falar dos carros. A blockchain é onde acontece o mundo das moedas criptografadas, né? Elas são intangíveis, não dá para você tocar, são 100% digitais, mais de 11 mil criptomoedas existem no planeta, né? Sem lastros, não são todas, tá, gente? Mas a maioria não tem lastros, não tem uma base de segurança jurídica, econômica, como tem o real, como tem a libra, como tem o euro, como tem o ouro, muitas das vezes. Não precisa de uma instituição financeira para fazer a compensação da transação, tá, gente? Você próprio pode trabalhar com as criptomoedas. Se você estudar, entrar no sistema, aí você pode contratar uma empresa, você pode contratar uma seguradora para trabalhar para você, tá? Existem várias formas de como você aplicar o seu dinheirinho nas criptomoedas, né? Elas usam algoritmos, né, e criptografia, o que dá cada vez mais segurança para a transação. Gente, eu não vou gastar meu curto tempo aqui explicando para vocês o que é algoritmo e criptografia, né? Isso é muito mais do ramo da tecnologia, mas dá uma pesquisada aí para você entender o que é esse sistema, tá bom, gente? Elas são usadas em compras, em relações comerciais, em investimentos. As criptomoedas, gente, elas surgiram para comprar, tá? Um café, usar no posto de gasolina. Depois ela foi desvirtuada e é utilizada para investimento, né? Como uma questão de aplicação financeira, né? A mais famosa de todas, logicamente, você sabe que é a Bitcoin,
né? A blockchain da Bitcoin, que é um livro aberto em que se pode consultar dados de todas as transações feitas na plataforma. É como se a blockchain fosse um mega cadastro, né? Onde todos têm acesso, que isso dificulta, por todos terem acesso à informação, dificulta muitas das vezes a tentativa de hackers, né? É um ativo muito volátil, né, gente? É muito perigoso. Ora ele está valendo muito, ora ele está valendo pouco. Em 2022 teve uma queda de praticamente 50%. Então, se valia 200 mil, vale agora 100, né? Então, foi uma grande queda que o Bitcoin sofreu nos últimos meses, né? Seu uso foi pensado para ser uma moeda digital, como eu falei para vocês, né? Agora é utilizado como investimento. Tem pessoas que são especializadas em trabalhar com essas criptomoedas, como o Bitcoin, eles são chamados de mineradores, tá, gente? Mas para ser minerador tem que ter muitos mega computadores, eles têm que ser refrigerados, né? Isso consome muita energia, né? Então, existem pessoas, empresas que são especializadas nessa mineração. Eles ficam procurando onde é por exemplo, o Bitcoin está valendo menos para vender em outro país que tá valendo mais, né? A mineração, não tem a mineração de procurar ouro, eles ficam procurando, comprando e vendendo criptomoedas por todo o planeta. Então você tem aqui o valor do Bitcoin em 2018, né? 26 mil reais. E você tem aqui o valor do Bitcoin em fevereiro de 2023, 119 mil reais. Então olha aqui, olha, gente, de 26 para 119. Ah, professor, valorizou muito, né? Com certeza valorizou. Mas 18 para 23. Se tu pega 2023 para 2022, está aqui um memezinho que criaram na internet. O Bitcoin está caindo, né? Isso para quem conhece o Pica-Pau, né? Acho que é Pica-Pau, que mostra aí os carinhos caindo numa catarata, né? Esqueci o nome do desenho, meu Deus do céu. Então a Bitcoin está em constante queda nesse momento. Segundo alguns especialistas, é um processo normal, tá? Ele cresceu, cresceu, cresceu e agora ele cai. Beleza? Professor, 119 mil? Certo, gente. Mas se você quiser pegar seus 200 reais, você vai numa corretora ali na internet, passa o seu cartão de crédito, 200 reais. Até o seu app do seu celular já faz isso, o seu mobile bank faz isso, né? E você compra uma fração de Bitcoin, tá? Você compra, por exemplo, 0,004% de um Bitcoin. Aí você usa 500 reais, 200 reais. Não precisa você ter um Bitcoin. Olha quanto custa um Bitcoin. Muito valorizado, né? Ele começou pequenininho, tá, gente? Valendo, sei lá, 26, 50, 100 reais. Nós temos outras criptomoedas, tá, gente? Então, cada criptomoeda tem a sua característica, tá? Então, aqui nós temos o Monero, o Ethereum, né? Depois você lê aí com calma, né, todas essas características, né? Litecoin, Dash, né, dessas criptomoedas. Beleza? Então é isso, anjinhos. Daqui, olha, conhecendo os investidores, a maioria é homens entre 25 e 35 anos, né? Essa galera aí mais jovem, né? Mais madura, não indo mais para aquela, não chegando, perdão, aos 65 anos, que é enquadrado como idoso, é a galera que geralmente trabalha com esses investimentos. Eu me arrependo muito de não ter feito investimento em criptomoedas, mas eu fiz outros investimentos mais conservadores e graças a Deus está dando certo, né? Tá aí, olha, 83% decidem investir sozinhos, pesquisando na internet, 38% compram ativos de e-commerce, pode ser também, né? E da galera que tá trabalhando com isso, e 30% tem uma renda entre 3 mil e 9 mil reais, né? Essa pesquisa é de alguns anos atrás, mas ela ainda está muito contemporânea, tá bom? Aqui fala sobre os mineradores, né? Olha aqui os megacomputadores, ultraprocessadores.
eles aquecem muito, então eles precisam de muito ar-condicionado também, né? Então, para você ganhar dinheiro, você tem que ter dinheiro, olha aí. Montar essa estrutura não é muito fácil, né? Mineração das moedas digitais é um processo pelo qual novas partes entram em circulação, mas também é um componente crítico de manutenção e do desenvolvimento do livro-razão do blockchain, que faz o registro de uma transação de moeda virtual. Dentro da blockchain, né? A própria blockchain é um livro-razão, onde tudo é anotadinho, né? O processo é executado em computadores muito sofisticados que resolvem problemas matemáticos computacionais extremamente complexos. Trabalha com algoritmo e criptografia, precisa fazer esses cálculos, né? Olha aqui, ó, tamanho dos computadores, aquele ventiladorzinho de computador ali, né? Real digital. O real digital vai ser agora aplicado em 2023, 2024 no Brasil, né? Ele vai ser emitido pelo BC. Ele faz parte de uma tendência no mundo onde os bancos centrais do mundo estão criando a sua própria moeda digital. Ah, professor, é uma criptomoeda, né? Não, gente, é uma moeda digital, regulamentada por um banco, centralizada, né? Fiscalizada, muito mais segura. Então já não entra naquele enquadramento lá do Bitcoin, do Ethereum, do Monero e tudo mais. Já é uma moeda que ocorre dentro do mundo virtual, de forma muito mais simples, né? Que ocorre ali dentro do sistema financeiro nacional e que tem como principal objetivo aumentar a fiscalização do Banco Central das nossas transações econômicas. Lembrando, tá, gente, que as criptomoedas elas são muito utilizadas pelo crime internacional, pelo terrorismo, tráfico de drogas, pelos hackers, né? Então, por isso que é muito perigoso investir em criptomoedas. Você tem que saber onde você está pisando, tá bom? Aí, gente, é uma moeda digital do Banco Central. Então, o Banco Central do Reino Unido vai lançar a sua Libra digital, o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve vai lançar o dólar digital, né? É uma moeda que existe de forma material e agora ela está indo 100% para o mundo digital. Isso não quer dizer que as cédulas logicamente vão acabar, né, gente? Marketplace. Nós já falamos do marketplace, né, gente? O marketplace é uma vitrine online, são grandes plataformas de grandes lojas, onde você, pequeno produtor, pequeno comerciante, você pode ofertar dentro do site deles, né? De forma gratuita, e se você vender, você pode pagar uma pequena taxa, né? Então aí você tem o dilema de entrar no marketplace ou ter seu próprio e-commerce, né? Ter seu próprio site. Se você é um pequeno vendedor, logicamente que é muito mais viável você entrar no marketplace, porque para manter um site na internet, um site seu, é caro, tá? É muito caro. Você tem que comprar um endereço, você tem que comprar um domínio, você tem que ter todo um suporte de software, tem que contratar pessoas para criar tudo isso, trabalhar com frete, fazer os cálculos, entrar em contato com as empresas de cartão de crédito, o banco. Então, para que todo esse trabalho? Bora terceirizar esse serviço. Marketplace na cabeça, né? Ele já tem grandes cadastros, ele já tem confiança do comprador, ele já tem toda a logística de entrega, já tem todo o sistemazinho ali, sistema top de pagamento, tudo já pronto, né? Você só vai ofertar e pagar uma pequena taxa quando vender, né? Então tá aí o que eu acabei de te explicar, né? A questão das facilidades, né? Tá aqui, olha, vantagens de você usar o marketplace, extremamente baixo custo inicial, muitas das vezes de graça, né? Baixo investimento em mídia, você não precisa gastar rios de dinheiro com mídia digital e você vai ter, logicamente, né, uma melhor margem de lucro e a sua mercadoria vai ser muito mais vista. Quem não é visto não é lembrado, né? O que pode trazer para sua empresa, logicamente, uma alta rentabilidade, né?
Qual a dificuldade, gente? Se você quiser anunciar em vários marketplaces, né, você tem que tomar conta disso, né? Você tem que organizar a documentação, fazer um credenciamento, tirar foto, medir. Então isso é uma mão de obra do caramba. Então você já pode contratar outras empresas para fazer isso para você. As hubs, né? Aí eu coloquei um exemplo de uma hub, né? Então, as hubs, gente, é uma empresa que trabalha com outras empresas para oferecer serviço para outras empresas. Não sei se você já entendeu isso quando eu falei das startups B2B, né, de empresa para empresa, né? Então, as hubs, acontece isso, né? Tem bancos que fazem hubs, né? Você tem uma pequena empresa, você vai lá no Hub Cubo do Itaú, sei lá, e entra em contato com eles vão dar todo o auxílio para você fazer negociações com outras empresas, né? É um intermediário ali, de um pequeno produtor, de um pequeno comerciante com outras mega empresas. Então, gente, essas marketplaces só vêm crescendo, né? 2020 cresceram muito, com a pandemia principalmente, a gente não saía de casa, né? Comprava muito por essas grandes lojas virtuais, essas marketplaces, né? Mercado Livre, Magalu, Amazon e por aí vai. Então nós temos aí os maiores marketplaces do Brasil. Mercado Livre, a B2W, que trabalha com a Americana, Submarino, Shoptime, a Amazon, né, Via Varejo, que trabalha com Casas Bahia, Ponto Frio, o Magalu. Lembrando, tá, gente, que nome de empresa não vem na tua prova. Tá? OLX, Shopee, a Shopee está com tudo no Brasil agora, né? Carrefour, GFG, né, que trabalha com outras empresas. Então, gente, é um caminho sem volta, tá? Dessas grandes empresas fazendo essas parcerias com as pequenas, né? Então, existem marketplaces, inclusive, que são bem específicos, né, de cada nicho. Correspondente bancário. Muito fácil isso daqui, tá, gente? O correspondente bancário não é uma agência e não é um PAB. Agência é agência. PAB é um micro banco, né? É uma micro agência. E o correspondente bancário é uma empresa que faz alguns serviços da instituição bancária, tá? Tem que ter a pessoa jurídica. Isso tudo, né, regulamentado pelo Bacen, né, pelo Banco Central. Então, o que é um correspondente bancário, né? Os correspondentes bancários é uma empresa contratada por uma instituição financeira. O correspondente bancário ele não é uma instituição financeira. Eu vou mostrar daqui a pouco uma foto minha mesmo, que eu estava viajando e tirei essa foto, né, para mostrar para vocês, né? O Banco Central define como correspondente bancário empresas que realizam operações de crédito e outros serviços em nome de um banco, pode estar conveniado a mais de uma companhia. Tá? Eu tenho uma loja numa área periférica, numa área distante de uma grande agência, eu posso ser o correspondente bancário de várias instituições, né? Entre os correspondentes bancários mais conhecidos, nós temos a Lotérica, o Banco Central, entre outros. Tá aqui, olha, essa foto é minha, tá? Uma loja de roupa, né? Fazer a propaganda de graça aqui para a loja, acho que é Carol, né? É, Carol, né? Aí tá ali, olha, Mais Bebê, né? Correspondente bancário do bebê. Então você quer pagar um boleto, tá aí, olha, fazer um saque, um depósito, né? Uma consulta, né, para a sua agência do Banco do Brasil, você pode fazer nessa loja, porque aí é Soure, se não Soure, na Ilha do Marajó. Imagina, né? Você precisa se dirigir para uma agência em Belém do Pará, pegar um barco, 1h30 de barco. Não, tá aí o correspondente bancário. É um tentáculo da instituição financeira. Aqui o Banco Postal, que trabalhou durante muitos anos no Correio.
Todo correspondente bancário deve seguir as regras, logicamente, do sistema financeiro nacional, né? Tem lei para isso, né? Etc, etc, né? Os correspondentes bancários devem informar sua condição de prestador de serviço à instituição contratante, né? Tem que ser deixado tudo a claro, né? Tudo às claras, né? De forma clara, de forma evidente, tudo legalizado. Não pode ser tudo no improviso. O correspondente bancário, ele é um banco? Não. O banco é banco, o correspondente é uma loja de roupas, é um supermercado, né? Que ali tem uma maquininha que faz a transação, tem um aparelho muitas das vezes bem pequeno mesmo, né? Ligado ao computador, que faz a transação com a instituição, né? Ela recebe o encaminhamento de proposta de abertura de contas. Ali não se abre a conta propriamente dito, né? A realização de recebimentos, recebimento de pagamentos de água, luz, telefone, execução de algumas ordens de pagamentos, mas tudo com autorização da instituição, né? É um serviço terceirizado, podemos assim dizer, né? Recepção e encaminhamento de proposta referente a operações de crédito e arrendamento mercantil, operações de câmbio, com uma limitação de $1.000. Olha só, nem tudo pode ser feito no correspondente bancário, tá, gente? As situações mais complexas, infelizmente, nós temos que nos dirigir à nossa agência. Muitas das vezes nem é em qualquer agência, tem que ser na nossa agência onde nós abrimos a nossa conta. Então, são mais de 400 mil correspondentes bancários no Brasil, né? É muito mais fácil para uma instituição bancária, vamos pegar aí o Banco do Brasil, ter 60 mil correspondentes bancários do que fazer 60 mil agências. Vai gastar dinheiro com a obra, com o terreno, com a energia, contratando funcionário. Então, ela consegue atender cada vez mais a população de forma geral, com menores custos, né? E tudo bonitinho, tudo muito bem organizado. Então tá aqui, ó, não te esquece. O PAB é uma mini agência bancária, colocado dentro de uma empresa, colocado dentro de uma instituição pública para atender principalmente aqueles funcionários, aquele pequeno nicho, tá? Não te esquece. Tem um PAB dentro da prefeitura. Então ali é uma microagência para atender, né? Microagência entre aspas, logicamente eu estou usando uma metáfora, para poder atender aqueles funcionários, por exemplo, para sacar o salário, tá certo? Já o correspondente bancário não, gente, a ideia é de amplitude. Um correspondente bancário pode atender toda uma cidade, beleza? Então existe a exigência, logicamente, para você ser um correspondente bancário, né? Proibido usar instalações idênticas, similares à instituição financeira. Você tem que deixar bem claro, né, para o cliente que aquilo ali não é um banco, aquilo ali só é um correspondente. Os funcionários têm que ter carteira assinada, porque eles vão trabalhar com dinheiro, né, muitas das vezes muito dinheiro. Não pode ser qualquer qualquer doido, né, irresponsável. Divulgar que é um prestador de serviço com uma sinalização bem clara, né? A cada 2 dias realizar o acerto financeiro com a instituição. É proibida a prestação de garantias, quem dá a garantia é o banco, né? E tem um plano interno de controle de qualidade para atender sempre bem o cliente. Aqui, né, um exemplo de um correspondente bancário. Quem paga por esses serviços, né? Quem paga, gente, é a instituição, né? Todo serviço prestado por um correspondente bancário é cobrado, sim. Entretanto, esse valor não pode ser repassado ao cliente. O correspondente é remunerado pela instituição. Olha, cada boleto que você receber na sua instituição, eu te dou 2%. Eu te dou 1%. Né? Porque você vai gastar energia, você vai gastar papel, você vai ter que ter funcionário. Né? Então, isso depende de instituição para instituição. Beleza? Feito isso, exercício. Toma-te. Primeira questão. Leia a notícia para responder essa questão. Se as altas cotações do Bitcoin chamam a atenção de gente sedenta por dinheiro, a tecnologia que sustenta essa e outras criptomoedas atrai o interesse de grandes bancos, empresas e governos. Né? Cada vez mais as instituições dos governos estão entrando, né, nesse mundo aí das criptomoedas. Criam inclusive a sua própria moeda digital, a sua própria criptomoeda, perdão. Enquanto a moeda virtual é apontada como entidade do sistema financeiro como uma nova bolha especulativa. É uma bolha, né?
cresce, 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 depois estoura e a galera perde dinheiro, como aconteceu em 2008 com a bolha imobiliária dos Estados Unidos. A blockchain, ou blockchain, corrente de blocos em tradução literal, por outro lado, é vista como uma nova queridinha das mesmas empresas que compõem esse setor, né? Porque a blockchain pode ter um uso muito além das criptomoedas. E aí pergunta, o que é blockchain? É uma espécie de banco eletrônico? É uma espécie de banco virtual? É uma espécie de livro contábil? E a letra D ali de novo fala em banco eletrônico. Então, gente, a blockchain é um banco virtual eletrônico? Não, a blockchain é um sistema onde se registra as transações. Um grande livro, né, de contabilidade. Então, logicamente, a alternativa correta é a letra C. Correto? Vem-te embora, vem-te embora. Olha aí no concurso do Banco do Brasil de 2021. Um investidor está querendo saber a relação entre blockchain e a Bitcoin. Em sua pesquisa, ela esclareceu sua dúvida ao descobrir que... Então, gente, ele quer, como eu sempre falo, é uma questão conceitual. O que é o Bitcoin? O que é a blockchain? A blockchain é um sistema, é uma tecnologia. E o Bitcoin é uma das trocentas mil criptomoedas. Letra A. A Bitcoin e a blockchain são duas formas de implementar criptomoedas? Não, somente a blockchain. B. Bitcoin é uma moeda digital e blockchain é uma moeda em blocos? Não, gente, blockchain não é moeda. Tá? C. Bitcoin é uma tecnologia? Bitcoin é uma tecnologia, gente? Usada para implementar o blockchain? Não, a ideia é o inverso. Aí, né? A alternativa correta, claro, é a letra D. Blockchain é um meio, né? É por onde roda, por onde funcionam as criptomoedas, onde elas são registradas, onde elas são armazenadas. Entre elas, o Bitcoin. Beleza, gente? É isso que eu tinha para hoje. Qualquer coisa pode mandar aí no Instagram, no meu número também, se vocês quiserem a apostila, materiais para... Tenho algumas aqui para vender para vocês. Beleza, meus anjinhos? Sucesso na prova, nos concursos. Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos, canal de história e atualidades de concursos públicos de todo o Brasil. Forte abraço para vocês. Até a próxima!